Ora, e a primeira pergunta para o Ricardo Jorge Pinto. Boa noite, vamos à análise a esta primeira semana. Pegando nesta última palavra, o futuro decide-se já de hoje a 8 ou achas que vai ficar adiado? Pois, não te sei dizer, as sondagens indicam que Marcelo Rebelo de Sousa está a ganhar alguma vantagem relativamente aos adversários e são os próprios adversários a reconhecer que há ali um líder incontestado que está a fazer uma campanha exatamente para tentar livrar-se dessa segunda volta, permitindo, nomeadamente, que os seus dois principais adversários, Sampaio da Nova e Maria de Belém, se degladiem, prejudicando-se um ao outro nessa disputa. Esta primeira semana mostrou claramente que é todos contra Marcelo. Todos contra Marcelo. E isso dá razão à tese de Marcelo, ou pelo menos à ideia principal, ou uma das ideias principais da sua campanha, de tentar unir o país. Essa aí é uma tónica, basicamente, de todos os candidatos, mas que fica menos sólida para os candidatos que depois dizem que há um candidato à direita e que há os candidatos à esquerda. Enquanto que Marcelo Rebelo de Sousa, aí, quanto a mim, inteligentemente, se tem furtado a esse aspecto. E, portanto, quando ele fala da necessidade de não haver um país do interior, um país do litoral, um país da esquerda e um país da direita, as suas palavras acabam por ganhar um bocadinho mais de consistência junto do eleitorado que, olhando para esta campanha, já começa a ficar muito descrente. Claramente, nos discursos, nas intervenções que temos visto, todos à esquerda a baterem Marcelo e Marcelo à direita a não fazer referência aos restantes candidatos. É quase como se fosse uma corrida sozinho, não é? Sim, sim. É a estratégia que ele tem tentado seguir. E é a estratégia mais eficaz para ele, porque cada vez que os adversários falam nele, estão-lhe a dar notoriedade. Não é que ele precise, mas a verdade é que salienta ainda o facto de ele ser o líder desta corrida e, portanto, o empurra ainda um pouco mais para a frente. Ele teria até dificuldade em fazer saliência a alguns dos outros, porque, na verdade, todos de maneira mais ou menos idêntica, tirando, se calhar, aqueles que têm menor visibilidade, acabam por lhe fazer críticas muito idênticas, muito semelhantes. Se ele escolhesse um em particular, ele estaria ali a dar um relevo que, claramente, apenas iria beneficiar esse alvo. Porque, claramente, e como dizias há pouco, entre os dois que são, claramente, os opositores fortes a Marcelo, a Maria de Belém e a Sampaio da Nova, é aqui que tem residido a maior tensão dentro da campanha eleitoral, não é? Entre os apoiantes destes dois candidatos. Sim, e agora com uma variável que me parece que pode ser prejudicial para as partes envolvidas, e as partes envolvidas são os dois candidatos e o Partido Socialista. Está a haver claramente uma colagem progressiva do PS a Sampaio da Nova, quer na máquina, sobretudo as máquinas locais e distritais, quer naquilo que é o apoio de algumas figuras emblemáticas do governo de António Costa. E isso pode, por um lado, prejudicar o executivo de António Costa e o Partido Socialista e pode também criar clivagens entre os dois candidatos que, eventualmente, possam desmobilizar o eleitorado socialista relativamente a estas eleições. E, desse ponto de vista, eu acho que o diagnóstico que o bloquista Fernando Rosas fez sobre esse duelo dentro do Partido Socialista me parece razoavelmente lúcido. Cada vez que eles se atacam um ao outro e cada vez que metem armas do Partido Socialista para fazer esse ataque, estão a dar razões ao eleitorado do PS para, de alguma maneira, deixarem que Marcelo Rebelo de Sousa prossiga no seu caminho vitorioso. E para lá destas lutas, destas quesílias, dos ataques pessoais que têm havido para cada um tentar ganhar notoriedade, tem sobrado tempo para falar daquilo que é verdadeiramente o papel do Presidente da República em Portugal? Não, e quanto a mim por duas razões. Em primeiro lugar, porque esse papel está muito esvaziado e Cavaco Silva contribuiu muito para esse esvaziamento e, de resto, a Constituição não lhe dá muito mais espaço de manobra para que os candidatos, sem mentirem, possam dizer que vão fazer isto ou que vão fazer aquilo. Na verdade, o Presidente da República não tem grande capacidade de atuação. A magistratura de influência é um conceito demasiado abstrato para que depois possa ser concretizado em promessas eleitorais muito próprias. Em segundo lugar, porque a campanha, por várias razões, acabou por desbocar neste circo em que claramente são as oportunidades fotográficas e os soundbites que contam muito mais do que aquilo que é a discussão, que na verdade até poderia ser feita não sobre o papel do Presidente, mas sobre aquilo que é neste momento o sistema político em Portugal e até também de que forma é que o Presidente nos próximos tempos irá lidar com um clima político extremamente instável. Tu que analisas também o fenómeno político, mas também mediático, dá uma sensação que a forma, os próprios candidatos levam a que esta campanha acaba por ser muito mais divertida para os jornalistas, é muito mais à volta das histórias que são contadas e que os jornalistas conseguem enredar nos textos do que propriamente em relação ao conteúdo em si, não é? Claro.
Não há programas eleitorais e, portanto, os jornalistas nem sequer têm a que se agarrar, e depois nós, jornalistas, adoramos aquilo a que chamamos o colorido das reportagens. Ora, os candidatos perceberam isso muito rapidamente e estão-nos constantemente a dar esse colorido, percebendo que é o colorido que depois aparece nestas peças muito curtas e, por outro lado, é aquilo que acaba por, de alguma maneira, divertir as pessoas, atraindo a sua atenção para uma campanha que está, sobretudo depois dos debates que foram muitos e muito intensos, perfeitamente esgotada. Mas dentro da dignidade que é preciso para a política nacional e para o cargo de Presidente da República, que papel têm estes outros candidatos? Obviamente têm direito, como qualquer cidadão, desde que reúna as condições, mas dentro deste tipo de campanha eleitoral, que análise pode fazer? Eu tenho uma visão saudável e otimista. Eu acho que 10 candidatos é um número perfeitamente aceitável e acho que é sinal de vitalidade da democracia. Eventualmente começa a ser muito fácil ser-se candidato à Presidência da República. Hoje em dia, com o acesso às tecnologias digitais, recolher 7.500 assinaturas começa a ser extremamente fácil, mas a verdade é que qualquer um deles tem a legitimidade que a Constituição lhe dá para ser candidato. Se as ideias são mais ou menos adequadas, se o seu perfil é mais ou menos próprio, isso o eleitor depois acabará por decidir. Muito bem, Ricardo, obrigado. Boa noite.